Qual é a tragédia que te consome por dentro? Meu pai costumava deixar post-its na minha lancheira dizendo: Roar significa eu te amo em dinossaurês. Mesmo aos 14 anos, eu guardava cada um deles em uma caixa de sapatos debaixo da minha cama. Então, quando o FBI o arrastou para fora de nossa casa às 6 da manhã, vestindo um pijama do Homem-Aranha, enquanto minha mãe desabava gritando no nosso gramado, eu soube que algo estava muito errado. A maneira como não o deixaram me dar um abraço de despedida, a forma como ignoraram quando ele disse que era inocente. Em 48 horas, Richard apareceu na nossa porta, o chefe da minha mãe na firma de contabilidade onde meu pai havia trabalhado por 15 anos. Ele trazia sacolas de supermercado nos braços e uma expressão ensaiada de preocupação no rosto. Marina, você não pode passar por isso sozinha, disse ele, já entrando como se pertencesse àquele lugar. Minha mãe estava arrasada demais para discutir quando ele anunciou que ficaria no nosso quarto de hóspedes e já havia trazido 3 malas, como se estivesse planejando isso. Naquela primeira noite, Richard sentou-se na cadeira do meu pai durante o jantar. Ele usou a caneca de café do meu pai. Richard até tentou cortar minha carne para mim, como se eu tivesse 5 anos. Nós vamos superar isso juntos, pequena, ele disse. Senti vontade de vomitar. O jeito que ele disse pequena me deu arrepios. Papai nunca me chamou assim, mas por meses eu entrei no jogo. Ajudei Richard a encaixotar as coisas do meu pai, porque minha mãe disse que precisávamos ser gratos. Servi o jantar para ele e fingi gostar quando ele ia aos meus jogos de futebol, ficando onde meu pai costumava ficar, mas checando o celular o tempo todo. Ele gastava dinheiro com tudo, mas não conseguia se lembrar da posição em que eu jogava. Quando menstruei e precisei da minha mãe, ela estava em outra reunião com advogados com Richard. Quando eu tinha pesadelos sobre meu pai sendo ferido na prisão, a solução de Richard foi me comprar um notebook novo. Eu escrevia cartas para o papai em segredo, escondendo-as entre meus livros didáticos. À noite, eu ainda arrumava o lugar dele na mesa de jantar, quando Richard trabalhava até tarde. Eu usava o moletom antigo da faculdade do meu pai para dormir, mesmo sendo enorme para mim e minha mãe, dizendo que era mórbido. O ponto de ruptura veio quando o aniversário do meu pai chegou, o primeiro que ele passaria preso. Eu havia guardado minha mesada por 3 meses para a passagem de ônibus, e até preenchi todos os formulários de visitação sozinha. E quando perguntei à minha mãe, Richard respondeu no lugar dela: Este fim de semana não vai dar. Eu tenho o jantar com o cliente Henderson, e preciso da minha família lá. É importante para a minha promoção. Mamãe o apoiou imediatamente. Richard está certo, querida. Essa promoção significa o pagamento da faculdade, seu pai entenderia. Quando eu disse que meu pai era inocente, Richard perdeu a cabeça. Homens inocentes não têm contas offshore nas Ilhas Cayman. Pare de viver nesse mundo de fantasia. Minha mãe pegou meu dinheiro do ônibus naquela noite, e disse que era para o meu próprio bem. Eu a ouvi chorando mais tarde, mas ela ainda não o devolveu. Então, eu tentei pegar carona, consegui percorrer 80 quilômetros antes que a polícia estadual me encontrasse às 2 da manhã em um posto de gasolina. Richard convenceu minha mãe de que eu precisava de terapia para meus delírios sobre a inocência do meu pai. Ele instalou aplicativos de rastreamento no meu celular e monitorou todas as minhas comunicações. 3 semanas depois, tudo mudou. Richard chegou em casa completamente embriagado de alguma festa do escritório, e eu o encontrei no escritório do meu pai, segurando o relógio do papai e resmungando. Seu pai, sempre tão correto, usando aquela escuta no escritório como se fosse algum tipo de herói, eu mesmo tive que arrancar aquilo dele naquela noite. Ele desmaiou na cadeira do meu pai. Eu fiquei ali, confusa, que escuta? Meu pai não estava usando nenhuma escuta quando o prenderam, e o relógio dele estava desaparecido da lista de evidências. Mamãe estava chamando do andar de cima, perguntando se Richard estava bem. Depois que ela voltou para a cama, procurei por aquele relógio em todos os lugares, até me lembrar do carro de Richard. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava as chaves dele e ia sorrateiramente para a garagem e no porta-luvas, enrolado em um saco plástico, estava o smartwatch do meu pai, aquele que eu ajudei a configurar no último Natal. Ainda tinha 2% de bateria. Abri o aplicativo de gravação de voz, e a última gravação era da noite anterior à prisão do meu pai. A voz dele encheu o carro. Richard acabou de sair do meu escritório, e ele ameaçou plantar provas se eu não destruir o relatório da auditoria. Estou gravando tudo agora. Então, a voz de Richard, clara como o dia. Pela manhã você estará algemado. Já transferiu dinheiro para as suas contas. Marina não precisa saber o que você fez, eu cuidarei bem dela. Havia sons de uma luta e papai gritando: Me solta! Richard rosnando: Me dá esse relógio! Então, nada. Apenas estática e a gravação terminou. De repente, ouvi a porta da garagem ranger se abrindo atrás de mim, e Richard estava parado ali. Procurando por alguma coisa, pequena? Assista a história completa clicando nesse vídeo aqui embaixo.